Esses dias apareceu um vídeo pra mim onde tinha um grupo de pessoas e várias ovelhas, e cada uma dessas pessoas tentava chamar as ovelhas. E aí essas ovelhas simplesmente ignoravam a voz de cada uma dessas pessoas, elas continuavam vivendo a vida delas tranquilamente. Até que, em um determinado momento, chegou o pastor dessas ovelhas e ele chamou por elas e na hora elas foram ao encontro desse pastor. As ovelhas, elas são animais completamente indefesos, elas não sabem morder, elas não têm garra. A chance delas se perderem e caírem num abismo quando elas estão longe do pastor e do rebanho é enorme. Na hora eu me lembrei do Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma. E é um privilégio muito grande saber que, a despeito das nossas fraquezas, da nossa teimosia, a despeito das nossas muitas falhas, nós temos um pastor divino que cuida de nós, que nos dá segurança, que nos dá paz. E no vídeo realmente é impressionante como que no meio de tantas vozes, aquelas ovelhas conseguiram distinguir a voz do pastor delas. Elas ignoraram todas as outras vozes e só se mexeram, só saíram do lugar, só foram ao encontro quando elas escutaram a voz do pastor delas. Mas, para que a gente possa reconhecer a voz do pastor e somente seguir essa voz, a gente precisa ter intimidade com ele. Assim como diz aqui em João 10, como eu li, ele é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem ele. E a gente conhece ao Senhor através da intimidade, através da leitura da palavra e gastando tempo com ele, assim como com um amigo, com um parente. A gente tem cada vez mais intimidade com aquela pessoa, a gente começa a entender os pensamentos daquela pessoa, a gente já consegue entender o porquê que aquela pessoa faz algumas coisas, porque a gente tem intimidade com ela. E essa é a chave, a gente tem que ter intimidade com o nosso pastor. Quando a gente conhece o Senhor, fica muito mais fácil da gente obedecer, porque muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo e através da sua palavra, a gente sabe o que a gente tem que fazer e naquele momento a gente não entende muito bem, a gente fala, Senhor, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que o Senhor está me mandando fazer isso? E mesmo que a gente não entenda, a gente segue sem medo, porque a gente conhece o caráter daquele que está nos pedindo para fazer alguma coisa. Então que a gente possa refletir e meditar nessa palavra. Será que a gente tem ouvido mais as vozes de redes sociais, de outras pessoas à nossa volta, do que a voz do nosso pastor? Que a gente possa dedicar tempo e os nossos esforços e tudo que a gente tem para ter mais intimidade com o pastor. Porque aí quando for a voz dele, a gente vai ter a certeza, a gente não vai ter dúvida alguma.